Gente, então vamos para essa aula aqui, né? Que muitas pessoas me pediram, como esquecer o ex. Eu preciso já te falar logo de cara uma coisa que pode ser que te assuste, né? A gente já vem trabalhando muitas coisas em relação aos nossos relacionamentos, aos nossos padrões, às nossas crenças, às nossas dinâmicas inconscientes, e aqui eu vou te explicar algo técnico muito importante que vai te ajudar em todo o processo que a gente já fez e vai continuar fazendo, tá? Como esquecer o ex? A gente não esquece ninguém, não tem como esquecer, tá? Então, Manuel, mas como assim? O que a gente vai fazer então? Eu vou te explicar o que acontece, tá bom? Então, vou desenhar aqui, ó, um cérebro, tá? Tem que parecer um cérebro isso daqui. E o cérebro, ele tem uma parte, né, mais ou menos aqui no meio dele, assim, que a gente vai chamar de cérebro emocional, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o cérebro emocional. Também conhecido como sistema límbico, tá? E a gente tem uma parte mais primitiva aqui, tá? Que é o cérebro reptiliano, tá? Então, todos os répteis possuem essa parte aqui também. O que tem a ver isso com esse? Tudo. E nós temos, né, essa parte aqui mais desenvolvida do cérebro, chamada de neocórtex, tá? Então, essa parte aqui, ela é mais linear. Ela acha que ela pode esquecer. Por que a gente não pode esquecer? Calma, que tem uma boa notícia no meio de tudo isso. Esquecer como se nunca tivesse acontecido não existe. Isso realmente não existe. Então tem uma dor dilacerante aí no seu coração. Você não quer mais sentir essa dor no seu coração. Aí o seu coração, ele tá aqui assim, ó, partido, né? Ele tá machucado, o seu coração tá até chorando aqui, ó. Tá? De muitos sentimentos que esse antigo relacionamento trouxe, né? Essa ruptura, que pode ter sido através de uma traição, pode ter sido um desgaste, pode ter acabado da noite para o dia, você ficou sem chão, e tantos outros motivos. Você pode ter sido enganado, enganada, até mesmo você pode ter terminado e estar se sentindo sozinho, rejeitada, abandonada, que o amor não é para você, enfim, todas aquelas crenças que a gente já trabalhou e vai continuar trabalhando, tá? Mas a questão é o seguinte, tem essa dor e por isso que a gente quer esquecer, né? Porque esta parte do cérebro acha que a gente esquece as coisas. Dentro do nosso cérebro, as memórias, elas têm categorias, tá? Se você já assistiu o filme Divertidamente, você vai conseguir entender mais isso. Então, é até um conselho, assista esse vídeo, esse filme Divertidamente, tá? Que ele fala lá sobre as emoções, a importância das emoções. Então, é o seguinte, a gente está passando por essa dor e o nosso cérebro, ele categoriza as memórias, né? Então, memórias mais relevantes e memórias menos relevantes, que não tem tanta importância assim. O nosso cérebro, ele, guarda isso que eu vou falar, tá? Ele é pré-programado para se focar no negativo, desde que a gente nasce. Sim, né? Deus, a biologia já programou nosso cérebro para se focar no negativo, na dor. Para quê? Sobrevivência. Para que a gente possa sobreviver mais facilmente. Se focando na dor, a gente tende a evitá-la. Tá ok? Só que hoje, né, como nós, como seres desenvolvidos, isso é um enorme de um paradoxo. Porque as memórias aqui, ó, né? Então eu vou chamar aqui, essas são as memórias doloridas que você tem desse antigo relacionamento, né? E às vezes são tantas bolinhas que enchem duas folhas dessa, né? Cada um sabe a própria dor aí. Essas memórias são memórias doloridas, tá? Então, por que eu estou falando que o cérebro se foca no negativo? Isso já é algo biológico e tem como a gente treinar o nosso cérebro, desenvolver, né, recircuitar, né, toda a circuitaria neuronal para também se focar no positivo, porque senão isso vira uma bola de neve, tá? Mas um término de relacionamento, ele é um trauma, ele deixa uma dor profunda na maioria dos casos, né? Se você está vendo essa aula aqui, se você está aqui nesse curso, com certeza não foi muito tranquilo esse término para você, né? Ou algum término aí foi bem difícil. Então, esquecer não tem como, porque essas memórias aqui, elas são categorizadas como memórias relevantes, tá? São memórias super importantes para o seu cérebro. Relevantes, importantes, elas têm um destaque dentro de você. Por quê? Porque o cérebro lá, em aspectos mais profundos, nas partes mais profundas, ele tenta que você
sinalize isso como perigo. Então, você está se sentindo lá profundamente triste, solitária, rejeitada. Por que que aquelas memórias, né, do que aconteceu no relacionamento com a pessoa, elas surgem? Porque essas memórias, elas são categorizadas como memórias dolorosas. Por isso, elas têm uma relevância alta no cérebro, porque é uma dor. É como se o cérebro dissesse assim, ó, tem isso daqui, tome cuidado para não se machucar novamente, né? É um mecanismo primitivo do cérebro, tá? Eu sei que não tem muita lógica, mas é assim que esses mecanismos mais primitivos do cérebro, né? O cérebro emocional aqui e o cérebro reptiliano funcionam. Então, essas memórias são categorizadas aí como relevantes e importantes para você se proteger para não se machucar de novo. Além do que, é o seguinte, né? Você tem esse término de relacionamento aqui, no hoje, no aqui e no agora. Eu preciso te dizer que esse término, o que aconteceu aqui, seja se você tenha sido traída, abandonada, simplesmente puxaram seu tapete do nada, você esteja se sentindo sozinha, todos esses sentimentos que você sabe que você tem, essas vozes, essas crenças sobre como não tenho valor, isso está acontecendo de novo e blá, 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 blá. Isso aqui tem a sua relevância, sim. Só que também todas as dores não elaboradas, muito antigas, inclusive lá de dentro do útero da mamãe, tá? Porque tem muitas experiências que a gente passa lá, como você está vendo, né? Que a gente passa lá que trazem esse sentimento de rejeição, de abandono, às vezes de uma solidão, de uma tristeza profunda, né? Os sentimentos da infância, os primeiros relacionamentos com os nossos pais ou cuidadores e muitos outros eventos. Então, é como se fosse uma gaveta de arquivo lá da solidão, do não, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser amado, eu não sou digno de amor. Todas as crenças, elas estão nessas gavetas. Então, essa dor de hoje, ela também desperta todas essas dores aqui. Só que disso aqui, muitas vezes você não tem a consciência, você se foca muito nessa dor atual, ok? E como se isso aqui fosse o causador de tanta dor, porque às vezes você até se pergunta, né? Será que isso só aconteceu comigo? Cara, mas era só um relacionamento, mas foi pouco tempo, mas isso, mais aquilo, porque é uma dor tão profunda, eu não quero mais sentir essa dor. Porque é claro que a gente não quer mais sentir, dói demais. Só que você está entendendo que essas memórias têm uma alta relevância para que essa parte primitiva acha que fazendo isso, ela não acha, né? Ela simplesmente acontece dessa maneira. Que fazendo isso nós vamos evitar a dor. Tipo, eu fui assaltado. Então, por que que eu tenho medo de passar por aquela rua? Eu fui assaltado dentro do meu carro. Por que que eu vou ter medo de dirigir depois ou passar naquele bairro onde aquilo aconteceu? É justamente para me prevenir, para me proteger, tá? Então, essas dores emocionais, elas têm essa relevância que eu estou falando para você. E aqui, essa ruptura, esse ex-relacionamento, ele tem o poder de desengatilhar todos os eventos onde você se sentiu não amado o suficiente, rejeitado, abandonado, e a lista segue aí, tudo que você está sentindo. Só que você não tem a consciência e a gente se foca muito aqui, tá? Aqui tem a sua importância? Claro que tem. Se a pessoa traiu, a pessoa fez o que fez, tem esse evento além de todos os outros. Isso também conta os outros relacionamentos, o que acontecia na infância lá dentro do útero, e tudo isso vai se reforçando como sentimentos dolorosos, que machucam, negativos, que carregam aqueles significados, aquelas crenças, né, que a gente fica lutando com aquilo, e por isso eu quero esquecer essa dor. Mas esquecer não tem como, esquecer a amnésia, aí você teria um outro problema. Deixa eu te contar algo aqui. Tem algumas linhas, por exemplo, né, que eu já presenciei, já vi trabalhos de hipnose, onde começa a se associar um ex-relacionamento com algo extremamente asqueroso, nojento, algo que você tenha repulsa, tá? Legal, aí a pessoa para de pensar porque cria-se essa associação com repulsa, sim, mas não resolve a dor, não resolve isso daqui. Você pode até deixar de pensar ou começar a pensar com repulsa, com algo muito nojento. Repulsa não é medo, não é essas coisas de perigo. Repulsa, as memórias vão ser categorizadas de uma outra forma. Você não vai ter aquela saudade recorrente, você não vai ter aquele vazio, porque quando a gente está sozinho também, o que acontece? A gente começa a se lembrar dos bons momentos. Mesmo que a pessoa tenha sido um crápula, tenha acontecido um monte de coisa, quando você é desengatilhado, por exemplo, lá, a solidão,
né? A gente começa a ter saudade e pensar nos bons momentos. Por quê? Porque essa solidão também dói. Então, é um mecanismo para tentar compensar. E qualquer pessoa já tentou aí um vai e volta, e muitas vezes isso não adianta, né? Porque voltam todos os mesmos padrões. A gente volta por carência, por solidão, tá? Então, por que a gente volta? Porque o sistema ele não tem um outro caminho, uma outra habilidade de amenizar essa dor. Então, por isso que muitas pessoas acabam voltando. E encarar essas dores aqui, isso aqui dói pra caramba, né? Você sabe o quanto isso dói. Você passou por isso, eu passei por isso. Todos nós achamos que nós controlamos as nossas emoções, mas ninguém quer ter a dor de um coração partido. E todos nós já tivemos, né? Pelo menos a maioria de nós, a dor de um coração partido, tá? Então, o que eu quis dizer com esse trabalho que é feito? Cria-se essa associação, sim. Isso deixa de ter essa relevância muito grande, você deixa lá de ter saudade, não é que você deixa de ter saudade, você deixa de pensar, só que você vai adquirir outros sintomas, porque todas as crenças, todas as experiências incorretas, incompletas que vieram lá de trás, você não completou elas. Você não se deu a oportunidade de ressignificar, de trazer novas perspectivas, em resumo, de se curar, de curar o seu coração. Tá? É um caminho, ele não é tão simples assim, é uma jornada, só que você se descobre em um nível tão profundo, porque lá na frente nós somos seres biológicos e relacionais. Tá? Por mais que você diga, decrete, eu não quero um relacionamento de novo, cara, é questão de tempo. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós somos, através aqui do cérebro emocional, do sistema límbico, nós somos seres emocionais de conexão. Nós somos pré-programados para conexão. Então, é um conflito muito grande se a gente se isola. Então, mais cedo ou mais tarde, né? Por mais que você não se entregue tanto a uma relação, você tenha relacionamentos superficiais, a gente volta a se conectar. E com tremendos conflitos e sintomas. Por isso que se faz muito importante a gente curar esse coração ferido aqui, tá? Então, esquecer não tem como, Manuel, mas a dor é muito grande. Sim, ela é grande, mas o processo terapêutico, tudo que nós estamos fazendo aqui nesse curso e muitas outras coisas que podem ser feitas, a gente vai aqui, ó, descobrindo as crenças limitantes, descobrindo esses eventos aqui, que são as raízes primais, o core, né? O núcleo das nossas dores. E a gente vai ressignificando isso. Inclusive, esse relacionamento aqui, o que foi? Porque todas as pessoas que passam pela nossa vida, eu não sei o seu nível de maturidade, o como você vai receber isso ou não, tá? Mas eu espero que você, até o fim da sua vida, realmente entenda no seu coração isso. Todas as pessoas que vêm para a nossa vida, elas têm um intuito de, se a gente tem feridas a curar ainda, elas vão despertar as nossas feridas mais profundas. Ainda mais se você tem aqueles relacionamentos loucamente apaixonados, né? Então, tem muitas linhas que falam, né, que inclusive essas pessoas, elas vêm para nos mostrar, por contraste, as nossas feridas mais profundas que precisam de cura. E na medida que a gente vai dando espaço para isso, né, para essas lágrimas aqui, do jeito certo no coração, não é que esqueceu, isso aqui existiu na minha vida, aconteceu, só que a dor, ela começa a ser liberada, né? E qual é a consequência? Essas memórias aqui, elas não têm tanta relevância, elas perdem aqui a relevância dela e vão ser armazenadas em outros lugares, no cérebro, como você pode ver no filme Divertidamente, depois veja esse filme que você vai entender de uma forma mais lúdica tudo isso. Então, elas existem, só que elas não têm tanta relevância como algo perigoso, porque a gente elaborou o trauma, a gente elaborou a dor. Não é do dia para a noite, porque todo término é um luto, né? E tem muitos fatores, tem os seus valores, e tem muita comunicação implícita, que aí ferramentas como a hipnose e várias outras estratégias terapêuticas ajudam a gente a saber, não, eu não estou com raiva aqui, no fundo eu tenho uma tristeza, essa raiva está defendendo essa tristeza. Não, não é bem uma tristeza, é uma solidão. É uma solidão profunda e a gente vai encontrando esses contextos aqui, os significados deles, as crenças, e aí a gente vai podendo transformar não só cognitivamente aqui, tentando enfiar a goela abaixo uma nova ideia, mas sim existem pilares nos quais você pode se apoiar, tem algo melhor me esperando lá na frente,
essa ferida foi despertada com o propósito de ser curado, tá doendo sim, mas eu vou conseguir atravessar isso. Então, quando você tenta esquecer, você tenta reprimir tudo isso de novo. A chance, tá, disso aqui, em algum momento ser, vamos dizer assim, perde um pouco da força da dor, tá? Só que num próximo relacionamento, no mínimo sinal, tudo isso aqui é despertado e você vai estar com comportamentos disfuncionais. Cada vez você vai ter mais medo de se relacionar. Então, não tente, não pense em esquecer o ex, apesar que isso não dá. Mas, na medida que a gente vai elaborando esse coração ferido, essas dores, esse luto, o que quer que seja, que esse término, o que aconteceu, a gente vai elaborando nesses níveis tão profundos assim, essas memórias passam a ter outros significados, outras sensações, tá? Então, elas passam a ser categorizadas de uma forma diferente, não tão relevantes, por isso você não se lembra tanto. E quando você se lembra, não tem dor. É como um término, por exemplo, eu tenho términos que foi bem tranquilo para mim, assim, na verdade foi um alívio e tanto, e não tem aquela dor. Por quê? Não ocasionou dor, eu tinha outras dores, na verdade eu estava me sentindo preso naquele relacionamento, então foi bem tranquilo. E por que quando eu lembro daquela pessoa não tem dor? Porque as dores ali, elas foram elaboradas, né, naquela própria jornada ali e são categorizadas de outra forma, mas você se lembra do que você, onde você ia com a pessoa, o que você fazia, o que você não fazia, e a pessoa, inclusive, já pode ter outro relacionamento, só que já não dói. Por quê? Porque já está categorizada em um outro lugar no seu cérebro, porque as emoções mais profundas foram elaboradas, tá? E claro que quando essas dores são elaboradas, a gente vai criando novas crenças, a gente vai tendo uma nova percepção, uma nova perspectiva para a vida, e isso vai se tornando o processo mais leve, né? E a gente vai continuar nos próximos passos aqui dentro desse curso, explorando tudo isso. Mas isso aqui, ó, é um tema muito recorrente que as pessoas sempre me perguntam, então eu quis deixar você saber. Eu sei que ficou um monte de setinha aqui, uma bagunça total, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então não tente esquecer, porque isso é impossível. Você pode reprimir as suas memórias, só que os aprendizados disfuncionais você leva para um próximo e cada vez você vai se tornar mais arredio, mais arredia, com mais medo, com menos fé que os relacionamentos podem dar certo, com crenças incorretas, incompletas, limitantes cada vez mais reforçadas, tá bom?